Estamos aqui hoje com mais um aprovado da Polícia Judicial e vamos saber mais um pouco da história desse guerreiro aí, né? Que são muitos concurseiros tentam a aprovação na Polícia Judicial e muitos batem na trave. Vamos entender o que que o Lucas fez para ele conseguir uma ótima colocação, ótima classificação no concurso do TRT 18. Lucas, conte-nos E, um Johnny, pouco sobre você para que nossos seguidores possam te conhecer melhor. Você é formado em qual área? Qual a sua idade? De onde você é? então, meu nome é Lucas, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou estudante de Direito, estou no sétimo período do curso de Direito, tenho 24 anos e hoje eu sou policial penal aqui do estado de Minas na modalidade de contrato. Também acabei fazendo o concurso da Polícia Penal para agente efetivo, mas provavelmente eu não vou seguir nessa carreira, não. Excelente, excelente. Então você já é um concurseiro aí nato, Já, vamos dizer assim. até que já. E o que te levou a tomar a decisão de começar a estudar para o concurso da Polícia Judicial? Caraca, até o ano passado eu nem sabia que esse cargo existia. Eu tinha feito o meu concurso para Polícia Penal, passei no concurso, eu pensei, não, beleza, qual que é o próximo? Para Polícia Penal eu já sabia para mim que não era o que eu queria para seguir de carreira. Então eu pensei, qual é o próximo? Ali pesquisando sobre os editais de concurso, e tal, no ano passado teve uma onda muito grande dos concursos de TRT, e apareceu uma live do GRAM para mim a respeito do TRT 3 aqui de Minas Gerais. Eu falei, vou entrar nessa live e vou ver. A live até do professor Vandré Amorim. E nele ele falava, olha, nesse concurso vai ter para agente da Polícia Judicial. Eu tô, opa, Polícia Judicial, o que que é isso? Aí eu comecei a pesquisar a respeito. Peguei o edital, olhei o edital. Na época eu já estava estudando para outro concurso, que é policial legislativo da Assembleia de Minas. Vi que dava para conciliar, que dava para eu fazer ali. Pesquisando também no YouTube, eu te achei fazendo a análise do edital. E basicamente foi isso. Primeiro pelo GRAM, depois pesquisando o edital e também a respeito dos seus vídeos do YouTube falando um pouco mais sobre a profissão. Foi aí que eu decidi realmente entrar na guerra aí para essa aprovação. Ah, beleza, beleza. E durante a sua caminhada, no caso você comentou que você já é policial penal, mas lá quando você começou a estudar para esse cargo, você já trabalhava? Como é que era a questão do estudo? Se você conciliava com o trabalho ou só estudava? Como é que era? Olha, quando a maioria do tempo, quando eu estudei para esse cargo, eu estava me dedicando exclusivamente ao estudo. Eu também esqueci de falar, mas eu sou técnico também em administração. Então, desde quando eu formei o ensino médio, consegui o meu técnico, eu fui um jovem empreendedor. Já tive vários tipos de negócio, principalmente virtual. Mas desde o ano passado eu já tinha me decidido que eu queria estudar, porque eu queria realmente focar nas questões de concurso público. Então, cerca de 6 meses do ano passado, assim, alguma coisa nesse sentido, eu passei exclusivamente estudando para concurso. Então, a maioria do tempo, sim, foi dedicando exclusivamente estudos para concurso, para esse cargo. Entendi, Lucas, entendi. Isso é uma coisa que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? E você aproveitou, muito bem. E quantos e quais concursos você já foi aprovado? Qual foi o último, né? E em qual cargo, em que colocação que foi as aprovações? Nossa. Bom, vamos lá. Primeiro concurso da minha vida foi para agente efetivo da Polícia Penal de Minas. Houveram cerca de 200 mil inscritos nesse concurso, foi um concurso muito grande. Atualmente eu estou na classificação 431, se eu não me engano. Depois disso, eu fiz a prova do processo simplificado da Polícia Penal para agente da Polícia Penal temporário. Também passei, nesse eu fiquei na classificação 44. É essa a função, inclusive, que eu exerço hoje, porque o concurso prefetivo ainda tá em andamento. Depois eu fiz a prova para policial judicial do TRT 3. Nessa prova eu tirei 52 em 60, porém zerei informática Nossa, e saí do concurso porque eu errei as 5 questões de informática.
Tudo que caiu no edital foi literalmente que eu não estudei. Foi um baque, mas voltei aos estudos, né? Depois eu fiz a prova para a Polícia Legislativa da Assembleia. Na Legislativa da Assembleia, eu tirei 55 de 60, mais aí de 90%, mas fui eliminado porque eu esqueci de marcar o tipo de prova que eu fiz no gabarito oficial. Olha a luta, olha a luta, beleza. Depois eu fiz para oficial do Ministério Público, passei também para oficial do Ministério Público, mas é mera expectativa de nomeação, eles não deixaram muito claro no edital o número de vagas, e posteriormente foi o da Polícia Judicial do TRT-18, que foi meu último concurso até então. Foi essa luta toda aí. E qual a colocação do TRT-18? Olha, no TRT-18, na objetiva, eu tirei 9,44, fiquei em terceiro lugar, considerando a objetiva. Depois da correção da discursiva, para a ampla, eu caí para sexto lugar. Mas, na minha condição de candidato negro, eu sou o primeiro dos candidatos cotistas, então eu estou no terceiro lugar na ordem de nomeação. Ah, Continuei no terceiro lugar, no fim das interessante. contas. Uma coisa que eu acho interessante aí, ó, eu já fiz, essa é a terceira entrevista que eu estou fazendo, e n- nessa questão da discursiva, os outros candidatos, eles melhoraram a classificação, né? Você já caiu Eu três caí o posições, tiquinho. né? É interessante, então. E você vê que cada detalhe conta, né? Não é só. O pessoal fala, é só chegar lá e fazer a questão. Cara, você tem que estar muito concentrado, igual você esqueceu ali de marcar a cor do caderno, fez uma excelente pontuação. É, cara, não pode. A outra, né? Talvez deixou de ver alguma coisa de informática que poderia ter. Ou mesmo, cara, ou mesmo, às vezes ali tem uma técnica que a gente usa ali, a questão do chute, né? Por mais É, que eu usava isso quando eu não queria, às vezes, falei, cara, por exemplo, informática. Tinha concurso, principalmente FCC, quando ela coloca ali na parte geral, e dependendo da quantidade de matéria, falei, é uma ou duas questões que vai vir de informática. Aí, às vezes, você tem que estudar ali. Cara, uma semana você não consegue ver tudo. É melhor você usar alguma técnica ali para o chute naquelas questões, você correr esse risco, às vezes, do que perder aquele tempo precioso para ver outras matérias da específica, que é a que vale mais para a prova, né? Peso 3, peso 2. justamente. Então, não é só estudar, você tem que ter uma estratégia muito boa e muita atenção na hora da prova, né? Eu já fiz isso, para você ter ideia, não acontece, é comum essas gafes ali. Lembra que tem uma frase para transcrever lá? Aham, Não sei se lembro. acho que é em todos que tem isso. Cara, eu Normalmente, meti o meu nome no lugar da frase. Eu falei, cara, que merda. Quando eu fiz isso no início da prova, me derrubou o psicológico todinho, assim. Na época era quando eu fazia para Petrobras. Nessa época, eu fui aprovado ainda. Consegui, tipo, ficar em oitavo. Mas, sim. cara, me derrubou, assim. Falei, nossa, essa prova acabou pra mim. Porque eu já fiquei desesperado, né? Perdi a prova. Mas no É, fim das contas, você foi eliminado por isso ou não? Não, assim, como eu Não? percebi, eu conversei com o fiscal de prova, ele foi lá, conversou com o maior lá, né? Você tem as hierarquias ali na hora da aplicação da prova, aí reconsideraram, colocaram na ata e eu não fui desclassificado por Ah, isso. entendi. Eu consegui Entendi. ainda, tipo, riscar meu nome e fazer a frasezinha, né? Pra Entendi. corrigir a cagada ali. Mas Entendi. É acontece, duro, é duro. tem que ficar atento, porque assim, a primeira coisa que vai acontecer, o psicológico seu vai embora, você vai impactar o resultado da prova todinho, né? Não, com certeza, com certeza. Na questão do TRT3 de informática, eu não estudei o edital todo, eu estudei assim, 50% do edital de informática, basicamente. Mas quando ali, na época, eu não tinha conhecido o seu material ainda, eu estava pelo GRAM. E eu fazia os simulados do GRAM, em informática, das 5 questões, eu acertava 4, 3. Aí eu pensei assim, tá tranquilo, tranquilo. Mas no fim das contas, quando veio a prova, não tinha nada a ver com os simulados que eu fazia na época e nada a ver com o que eu estudei na época. Nada. Foi uma É, completa surpresa. tem que ter o plano B.
Mas, Lucas, e como era a sua vida social durante a preparação? Você saía com os amigos, familiares, ou adotou uma postura radical e ficou só estudando mesmo? Johnny, saía todo final de semana, todo final de semana. Essa, essa questão para mim de vida social, eu acho que é muito importante. Assim, se eu tentasse me privar de tudo, eu acho que não ia dar certo, não ia fazer bem para minha saúde mental, ao mesmo tempo não ia favorecer o meu desempenho nos estudos. Então, sábado à noite, para mim, sair, tomar uma, era sagrado. Confesso, era sagrado para o meu desempenho nos estudos e saúde mental, viu? Interessante. Isso aí é outra coisa, isso aí vai de cada um, né? Cada um, mas eu É, acredito que um momento de lazer tem que ter, porque para tirar o foco ali, deixar um descanso para a cabeça também, você vai ficar muito mais preparado na hora da prova. sim, É claro que cada um tem ali o seu limite, né? Você tem que ter o equilíbrio. Então você com certeza sabia o que estava fazendo e o sim, resultado veio do mesmo jeito. sim. E você acha que vale a pena, durante a preparação para você ter lá um cargo foco, você aproveitar e fazer concurso para outros cargos? Olha, no ano passado eu fiz isso, mas é um risco que se corre, porque os editais têm que ter uma compatibilidade muito grande ali de matérias para você fazer esse tipo de coisa. Não adianta, por exemplo, eu querer focar numa matéria de carreira policial e outra de técnico de tribunal administrativa, por exemplo. São coisas bem distintas. No meu caso, eu conciliei a polícia judicial com a polícia legislativa, que nesse quesito teve uma grande compatibilidade ali de edital. Até Então, porque era, até porque era a mesma banca, né, Lucas? isso, era a mesma banca, era justamente a mesma banca da época. Então, teve essa compatibilidade muito grande. Então, nesse caso, sim. Mas agora, se houvesse uma disparidade grande entre os editais, eu não arriscaria, não. Correto. E você estudou por quanto tempo direcionado para o cargo da Polícia Judicial mesmo? Johnny, pro cargo da Polícia Judicial, especificamente, foram uns 3 meses. Só que, obviamente, das demais matérias, português, matemática, raciocínio lógico, as noções do direito de modo geral, eu já vinha uma bagagem ali desde o meu primeiro concurso. Sim, Foi Polícia Penal, aquela pegada toda. Então, essa bagagem eu já trouxe desde então. Mas as matérias exclusivas para a gente da Polícia Judicial foram 3 meses de estudo, porque tem aquela legislação específica, né? sim, sim. E por mais que tenha, igual você falou, por mais que tenha compatibilidade, né, de um concurso para outro, esse de aproveitar um outro concurso, sempre vai ter uma coisa diferente. Então, acho que a pessoa ela deve olhar exatamente isso aí, se não vai impactar, principalmente se o concurso já tiver com o edital aberto, né? Você fala, abriu outro aqui. Então, você tem que saber se vale a pena você parar de focar aqui. Eu acho que com o edital aberto, eu não faria, assim, se o meu foco é ele. Agora, se, por exemplo, o que aconteceu comigo uma vez, o outro concurso, tipo, ele vinha depois do Polícia Judicial. E Sim. eu cheguei a fazer a inscrição, eu falei, se eu não passar nesse, depois dá para mim aproveitar, continuar estudando as matérias, digamos que as matérias base, né? As matérias incomuns ali, com os dois concursos, para você se manter, digamos que na preparação, né? Se por acaso der errado nesse da Polícia Judicial, você continua estudando, pode conseguir um outro concurso aí, principalmente se a pessoa não tiver com nenhum trabalho, né? Se ela tiver parada, desempregada. Então, acho que nesse caso valeria a pena. Mas cada um Justamente. pensa da forma que achar melhor, né? Você E chegou a estudar sem o edital na praça, sem o edital aberto? não, não cheguei. Comecei a estudar logo depois dos editais mesmo. E na situação, eu estudei 3 meses lá pro TRT3, Uhum, no IPAU Informática. Quando eu vi o TRT 18 e eu vi que não tinha informática, eu falei, agora eu vou com sangue no olho para fazer essa prova. Agora eu vou com sangue no olho para fazer essa prova. E revisei tudo. Mas, então eu tive esses dois períodos de estudo aí, o TRT 3 e o TRT 18. Mas ambos foram com o edital já publicado. Você fez um comentário muito interessante que dos 5 editais que a gente teve, que a gente fez material para todos, na minha análise ali, eu acho que o TRT 18 foi o melhor
na questão do que ele veio cobrando, né? Na parte básica, ele não exigiu muito das legislações que as bancas colocam lá, legislações básicas. Aí coloca muita coisa, É, sendo que são 20 questões, na maioria das vezes 10 já é de português, aí você tem muita coisa para estudar, aí tem mais 5 de matemática, aí sobra 5 para aquele monte de conteúdo que você não sabe o que que vai vir. E é, aí, e o TRT-18 ela colocou só o direito, a parte de, eu acho que é 8.112, e o regimento interno, né? Teve uma questão ou outra de regimento interno. Isso. E na parte geral, ela ainda deu um presente pro pessoal, que ainda tirou a parte de infrações do CTB, colocou só um capítulo, falei, pronto, entregou pra galera agora o cargo aí, agora tá tranquilo. Nossa, não, principalmente no meu caso, que eu tinha reprovado informática no outro, o fato de não ter informática nesse, eu pensei, cara, é agora, Ex- é esse, entendeu? É para mim, exatamente. é para mim esse edital, realmente. E Lucas, como que você conheceu a PJ Reta Final? Johnny, então, foi quando eu tomei ciência da existência do cargo de APJ, começando a pesquisar a respeito, eu achei o seu canal, você falando melhor das atribuições e tudo do cargo, também do seu projeto ATJ Reta Final, e foi através do seu canal no YouTube que eu conheci. Interessante. Tá bem, no início na verdade aquele canal eu comecei assim e não tive tempo de continuar, né? Tem alguns vídeos É, lá que eu tenho que atualizar, quando eu falo dos próximos concursos, acho que tem concurso que já aconteceu e tem muita coisa nova para estar falando lá e eu não tive tempo ainda de fazer isso, de fazer um novo vídeo. Mas voltando a falar do material, o que que você acha que o conteúdo disponibilizado ali no APJ Reta Final, ele atendeu às suas necessidades para a prova? Quais foram as principais vantagens e desvantagens que você viu no material? atendeu, sem dúvida. Essa questão de vantagem e desvantagem, eu acho que é relativa de cada pessoa. Cada pessoa tem um método que ela consegue aprender e estudar mais fácil. O meu método, por exemplo, de aprendizado mais fácil é assistindo videoaula. Assistindo videoaula e construindo meu material. Então, eu não consigo pegar um PDF ou algum material nesse sentido e pegar o conteúdo ali pela primeira vez para estudar. Mas essa é uma questão particular minha. Agora, o principal do APJ Reta Final, que foi primordial para mim, é para revisão de véspera, principalmente as questões e o simulado. Porque o seu simulado ele estava muito dentro da prova. Eu cheguei, inclusive, a comentar com você. Teve uma questão lá do juizado civil, que assim, eu nunca nem estudei aquela matéria. Eu vi no seu simulado, ah, não, a resposta é essa, beleza. E na prova caiu exatamente a mesma questão que estava no seu simulado. Então, o APJ reta final, para mim, foi primordial para a revisão. Tanto os materiais quanto os simulados e as questões. Foi essencial para minha aprovação nesse Legal. sentido. Muito bom, cara, muito bom. O pessoal comenta mesmo do simulado. É, a gente tenta, né? A gente tenta fazer o máximo possível ali, justamente olhando o histórico da banca e a gente faz uma análise bem criteriosa mesmo. E é por isso que a gente acerta bastante assunto que é cobrado nos simulados. Uma das principais dificuldades de todo concursando aí é a quantidade de assunto que deve ser memorizada, né? Tem muita coisa para estudar numa quantidade pouca de questões. Então você tem que saber ali o que tem que fazer. E como que você fez para estudar todo o conteúdo do edital? Se estudou todo o edital? E como que você fez ali para, se você dividiu tantas matérias por dia? Como é que foi a sua, em resumo, como é que foi a sua preparação para a prova mesmo? Bom, vamos lá. Eu confesso que eu não tive uma meta diária de horas líquidas de estudo, nem uma meta semanal. Eu estudava o máximo que eu conseguia no dia. Tinha dia que o meu máximo era um, outros dias o máximo era outro. Eu conhecia ali, com o tempo estudando para concurso, eu conhecia o meu limite, né, a respeito disso. Mas, em média, eu gosto de estudar duas matérias por dia, no máximo três, a depender. E eu assistia videoaula e construía os meus próprios materiais, assim, fazendo com duas matérias por dia. Esse era meu método Entendi. para estudar.
E você tinha mais dificuldade em alguma matéria? Qual era a matéria? O que que você fez para eliminar essa dificuldade? Hum, eu não lembro de uma matéria especificamente que eu tivesse um bicho de sete cabeças assim, não. Você perguntou agora, acabei de lembrar, a respeito se eu vi todo o edital do TRT-18. Eu não vi regimento interno. Regimento interno é uma coisa muito extensa para uma ou duas questões. Sim, Uma coisa que eu vi também no seu vídeo, no mesmo vídeo que eu vi a sua apresentação do cargo de APJ, você trouxe ali uma expectativa do número de questões de cada tema a serem cobrados. E eu já estava estudando esses editais de tribunal, e normalmente o regimento interno é muito tempo gasto, é muita coisa gasta ali para estudar, e é uma ou duas questões. Assim, eu já tinha o conhecimento do regimento interno do TRT-3. Foi o único regimento interno que eu estudei. Então, pela assimilação do regimento interno de um tribunal, eu acabei conseguindo acertar a questão do outro. Mas, realmente, eu me dediquei o maior tempo nas matérias que tinham maior incidência, maior pontuação. entendi. Uma boa estratégia essa aí. Porque você vai focar seu tempo no que mais importa, É, né? E as específicas, justamente. como sempre, relembrando aqui, é a que pesa mais. O regimento interno está na parte básica. E, cara, o regimento interno, eu tive até olhando também, eu não gostava também de estudar, justamente porque tomava muito tempo. Bom, é coisa ali, esse regimento tinha mais de 200 artigos, né? E para cair duas questões, é claro É, que tem ali o que normalmente a banca gosta de cobrar, né? Parte de formação ali de turmas, sei lá, tem as questões mais incidentes ali. competência, Isso. Exatamente, competência. Só que, cara, são duas questões. Então você pode usar algum tipo de estratégia para não perder tanto tempo no estudo do regimento interno. Claro que é importante, mas sei lá, acho que não vale a pena dedicar todo o tempo ali para estudar aquilo tudo. justamente. Possivelmente vai ter cargos que vai necessitar o estudo integral ali, né? Mas não é o caso do agente da Polícia Judicial. Lucas, e na sua reta final, o que que você fez de diferente? Você continuou na mesma pegada? Como é que foi a sua última semana e a véspera da prova? Olha, na minha última semana eu continuei na mesma pegada de estudo, estudando sempre o máximo ali que eu conseguia durante a semana, preservando ainda o meu final de semana para para lazer, para distrair a cabeça, isso tudo. Mas principalmente nas vésperas, eu me foquei mais nas questões no seu material de revisão e também nos simulados. Assim, eu errava ali uma questão. Então, eu preciso rever esse assunto. Eu ia lá e revia o assunto da questão que eu errei. Então, a minha reta final foi mais focada nas questões de simulados, realmente. Entendi. É, Você já comentou que na redação você perdeu ali, né, com a nota da discursiva, você perdeu 3 colocações. Como que foi seu estudo para discursiva? Como é que você se preparou para ela? Olha, eu confesso que na discursiva eu arrisquei, porque eu já tinha estudado a discursiva para os outros concursos. Eu não estudei a discursiva para a FCC. É muito diferente o nível de cobrança dos outros concursos para a FCC. A exemplo disso, 15 dias antes da prova do TRT-18, eu fiz a prova do MPMG. E na redação, valendo 20, eu tirei 19,8, quase 100% da redação. Só que foi a banca com Suplan. Então eu já vinha ali numa pegada muito boa de redação, então literalmente confiei no meu taco, sabe? Mas hoje, analisando essa questão, eu vejo que a FCC requer um estudo direcionado de redação para FCC, porque o grau de cobrança deles é muito mais elevado do que as outras. Mas no fim das contas, a minha ordem de nomeação acabou que não mudou, porque considerando a objetiva, eu tinha ficado em terceiro da ampla Sim, e primeiro dos negros. sim, Terceiro da ampla é o quarto a ser nomeado. Primeiro dos negros é o terceiro a ser nomeado. Eu caí na ampla, mas me mantive como primeiro dos negros. Então, no fim das contas, a ordem de nomeação para mim se manteve a mesma.
entendi. Mas é aquilo, se eu tivesse feito um estudo direcionado de redação para FCC, eu podia conseguir ter tirado uma nota maior na redação. E talvez ter ganhado posições ao invés de perder, né? Isso, porque olhando ali do primeiro lugar até até o décimo ele vai, a diferença é muito pequena. É Sim, muito pequena. Eu estava somando, eu tenho menos de um ponto de diferença para o primeiro, 0,9, alguma sim, coisa assim. sim. Então, era uma coisa que eu tranquilamente conseguiria ter tirado na redação se eu me esforçasse mais para isso, entendeu? Eu acho que o segundo para o primeiro a diferença é de um décimo, eu acho. Justamente ali as cabeças ficam muito perto, Sim, muito, sim. muito. Lucas, e você tem, o que que você tem para apontar como erros na sua preparação e acertos? Olha, eu acho que como acerto na minha preparação é principalmente essa questão de se respeitar, saber tirar seu tempo livre, saber tirar seu tempo de descanso, tempo de lazer. Ao meu ver, isso é primordial. Porque se você se sacrifica em demasiado, colocando ali em jogo sua saúde mental, seu bem-estar, você acaba não conseguindo estudar para concurso. Então, isso eu acho primordial. Mas, além disso, o plano de estudo, o seu planejamento de estudo ali também é muito importante. Você ter a disciplina de chegar e de estudar. A respeito do meu método, por exemplo, eu costumo fazer sessões de estudo entre uma hora e meia. Aí eu dou uma pausa de 20 minutos, faço mais uma sessão, uma outra pausa de 20 minutos. Essa é uma questão que eu descobri que funciona para mim, que funciona mais para mim. Então, esse planejamento foi muito importante. Agora, um ponto, um erro, assim, ou uma coisa que eu podia ter feito melhor, em relação ao TRT-18, eu podia ter me preparado melhor para essa redação. Eu fui muito confiante no meu taco ali, e no fim das contas eu não tive um resultado na redação igual eu costumava ter nas outras, então eu podia ter me preparado mais para FCC. Certo? E você chegou a pensar em desistir do concurso? Jamais. Não, nem quando eu tomei o baque do TRT3 que eu zerei informática, Sim, eu fiquei um dia assim, para morrer, né? Mas depois passou, falei, foco, vamos voltar, foco, vamos voltar. E assim, quando eu vi o TRT-18 e ainda estava naquela questão, a iminência do técnico passar para nível superior, coisa que eu não tenho completo ainda, eu estou em andamento, eu pensei assim, cara, é agora. É tudo ou nada, vambora, entendeu? Então, confesso que pensar em desistir, eu não pensei em momento nenhum. e qual foi a sua principal motivação? Para o cargo de APJ, Sim, olha, eu acho que a motivação principal que me levou a estudar para concurso público, que é mais estabilidade financeira e qualidade de vida. Foi justamente isso, porque eu, desde os 18, 19 anos, sempre empreendi e tudo. E é uma coisa de muito risco, muita instabilidade. E eu, sinceramente, hoje em dia, prefiro minimizar esse tipo de risco. E por mais que a estabilidade plena não exista, de uma certa forma, mas concurso público é uma estabilidade muito boa, são salários muito bons, uma qualidade de trabalho muito boa, que proporciona uma qualidade de vida muito boa também. Essa foi a minha principal motivação. certo, Lucas. Por fim, né, o que que você aconselharia a alguém que está iniciando os estudos para concurso? Deixe sua mensagem para todos aqueles que um dia almejam chegar onde você chegou, né? Então, acho que a principal motivação é não desistir, né? Porque por mais que a gente vai passar por alguns percalços, a gente vai ter algumas decepções, se a gente se manter ali no foco e não desistir, a gente realmente consegue. E eu sou um exemplo disso. Eu tomei duas grandes lambadas, uma eliminação por informática e uma outra eliminação por não ter marcado o tipo de prova no gabarito. Uma eu tirei 86% da prova, a outra mais de 90% da prova. Então, se eu tivesse olhado essa decepção apenas pelo lado negativo, eu ia tomar trauma de estudar para concurso público. Mas não, eu me mantive forte ali, me mantive persistente.
E eu acho que não desistir é o principal. Eu vejo muito a galera falando sobre a concorrência desse cargo, porque realmente, assim, não tem até que não tem tantos inscritos, mas pela nomeação ser muito pequena, a concorrência fica muito grande. Mas, de toda forma, a pessoa, tendo uma constância ali no estudo, ela vai evoluindo de prova para prova. E isso foi nítido para mim, a minha evolução de prova para prova de concurso público. Então, acho que a principal mensagem que eu tenho para o pessoal é realmente não desistir, que a aprovação, uma hora ela chega. Uma É, hora Lucas, chega. isso aí é foi muito interessante essa história sua, porque assim, cada um tem a sua história dentro do concurso público ali, né? É engraçado que eu ingressei, né, no cargo público, e aí eu começo a conversar com as pessoas que já estão lá há muito tempo, e eles contam a história deles de aprovação. A maioria teve reprovação, um reprovou no TAF, no ano seguinte passou na prova e foi bem colocado. E é questão de superação mesmo, né? E você foi um cara aí que a gente acabou de ver que aconteceu tudo muito rápido, né? Você tomou um carrinho ali, né? Uma E vai. pernada e já levantou e no próximo já estava lá corrigindo seus erros, já conseguiu corrigir, acertar todas essas arestas aí que você teve no concurso anterior. E foi muito rápido. Você é um exemplo aí para a turma que está querendo estudar, já está estudando, né? Essa semana teve um rapaz que comentou em um dos vídeos aí que já bateu na trave várias vezes. E acontece, com todo mundo acontece. E eu acho que o que tem que ser feito tem que olhar para trás e ver o que está precisando ser ajustado. Porque se você continuar na mesma pegada, se você não fizer nada de diferente, vai continuar batendo na trave. Então você tem que saber onde é que você está errando e exatamente tentar mitigar isso aí e na próxima prova conseguir uma melhor classificação. Justamente. Uma coisa que eu tenho muito para mim é o seguinte: por mais que as decepções elas sempre vão vir, se eu desistir ali, tudo que eu fiz para trás foi em vão. Eu ia perder todo o meu tempo de estudo, todo o meu foco, toda a minha dedicação. Então, ao meu ver, não desistir e continuar estudando para o cargo que eu realmente almejo é uma forma de não jogar fora tudo aquilo que você já fez até então. E usar a decepção de uma maneira, maneira positiva para você poder aprender com o seu erro e não cometer de novo, basicamente. Certo, Lucas. Bom, então, mais uma vez eu quero te parabenizar pela sua aprovação. Saiba que você é, é diferenciado para você tá nessa classificação. Não é. É claro que assim, é, se eu conseguir, você conseguiu, quem quer vai conseguir também. Não é algo que é impossível, né? Basta ajustar o plano de estudo ali que vai conseguir. Mas, de qualquer forma, você é vitorioso e eu desejo todo o sucesso do mundo aí na Polícia Judicial e que essa nomeação saia o mais rápido possível, né? Porque ainda não Tô acabou, né? aguardando. Tô Ainda não. pronto já. Já tá com roupa de ir, né? Já, Mas já, já tô com a mala pronta já. uma coisa que aconteceu comigo, eu vou falar com você. O pessoal fala até a nomeação, né? Vamos estudar até a nomeação. Mas, cara, não é até a nomeação, é até entrar em exercício. Porque É, eu fui nomeado, para você ter ideia, foi muito rápido. Eu tenho que agradecer muito isso. Tipo, o concurso homologou em janeiro, em março eu fui nomeado. E era cadastro de reserva, né? E era cadastro de reserva. Só que nossa. quando eu fui nomeado, é, eu fui ao tribunal, apresentei os documentos, os exames, tudo certinho, marquei a minha posse, uma semana depois. Nesse intervalo de uma semana depois, entrou a pandemia, o teletrabalho, né, para os tribunais, e aí me ligaram e falaram: "Ó, você não pode tomar posse agora." Eu falei: caramba, não é possível, gente, não é possível um negócio desse. Eu já tinha saído do meu emprego, né, e fiquei assim, né? Falei, cara, não é até a nomeação, é até entrar em exercício. Aí eu demorei ainda 4 meses para poder entrar em exercício, devido a essa situação que a gente passou, da pandemia. Mas foi algo assim que eu podia reclamar, não ia adiantar de nada, porque não foi É. culpa de ninguém. Foi algo que veio e ninguém sabia como se comportar diante da Covid, né? Do Covid-19. E fui obrigado a esperar, sentar e esperar, e graças a Deus deu tudo certo. Mas é isso aí, é até
a posse. Justamente. Até Até a a porta, posse. até assinar E- o termo. Isso. Depois, Então, eu depois fica desejo sucesso tranquilo. para você e que dê tudo certo na sua caminhada aí, cara. E se você tiver que fazer outros concursos, continue que você tem futuro. Beleza? Pretendo continuar, viu? Pretendo continuar. E muito obrigado, Johnny. Assim, agradecendo aqui, sem dúvida, o seu material, o seu projeto foi essencial para o meu resultado nessa aprovação, principalmente a reta final. Eu vi que estava muito de acordo o seu material, as suas questões, o seu simulado, com o que foi cobrado na prova. Eu vi que estava uma compatibilidade realmente muito grande. E assim, sem dúvida, para eu ter conseguido essa colocação, seu material foi essencial para mim, o seu projeto foi essencial. Então, também eu queria te agradecer pelo trabalho que você faz, pelo desempenho que você faz, por mais que seja difícil, é um cargo muito concorrido, é um cargo muito difícil, mas por mais que seja difícil, você sempre está ali incentivando as pessoas a não desistir, a correr atrás dos seus sonhos. Então, também para você, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, Lucas. Obrigado pelo reconhecimento. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo aprovado. Até.